Podeis assentar. Feliz Dia das Mães para todas as mães. E é um dia muito importante para nós. Não que seja hoje. O nosso dia é todo dia, né, gente? Que a gente já acorda com a missão de cuidar e de fazer tantas demandas, tantas coisas. Principalmente aqui na nossa igreja nós temos muitas mães de filhos pequenos. Porque hoje foi pouco, que eu acho que é porque é o Dia das Mães. Mas no domingo passado, que eu apresentei as crianças, ou foi o retrasado? Gente, a criança até aqui. Ou seja, então, hoje nós vamos compartilhar e você ainda vai poder colocar isso na vida ainda, alguns dos aprendizados. Nós vamos falar um pouquinho hoje de duas mães que deixaram legados para gerações, para séculos. E vou falar de uma mãe atual, que deixou um modelo muito ruim. E que nós temos que preocupar, porque nós vivemos em época de rede social. O que eu achei interessante? Poxa, eu vou falar da fulana e da ciclana, uma da Bíblia, uma do século XVIII. Mas aí eu falei, Deus, eu quero mostrar. Aí me veio um modelo, uma história muito triste de uma mãe que não foi sábia, mas bem do momento atual e de rede social, que é o que a gente também tem que cuidar. Na época das duas mulheres que eu vou falar, como não havia isso, né? Mas nós vamos falar então de mães que deixam um legado para gerações. E de uma, realmente, que nós temos que fugir desse modelo. Ok? Estão preparados para a jornada aí? Minhas queridas e os queridos pais, que também tem que ajudar as mães, né? Muito simples. O que nós usamos, eu e o meu marido, e eu como mãe, que foi um acordo que eu e o pastor Edemar fizemos. Nós fizemos um acordo lá em casa, que ele iria trabalhar mais, não viria almoçar em casa, porque as empresas em Senador Canedo e nós morando em Goiânia, e que eu iria trabalhar no consultório meio período, porque o outro eu exerceria o maior papel para que eu fui chamada: preparar a nova geração após nós. Esse é um papel importantíssimo dessa mãe. E nisso, acordo feito, acordo combinado, e foi o que nós fizemos. Eu tinha sonhos de mulher, claro que eu tinha sonhos demais, eu tinha sonho de escrever livro, eu tinha sonho de palestrar fora, sair, né, de Goiânia, palestrar fora do Brasil também. Mas tudo isso ficou guardado numa caixinha, para, como bem diz o nosso querido, bem disse o rei Salomão, há tempo na vida para todas as coisas. Mãe querida, se você está com um filho pequeno hoje, não acha que você está perdendo. Há tempo na vida para todas as coisas. Tempo de filho pequeno é tempo de educar, de construir, porque depois eles crescem, cada um toma o seu rumo e a gente pode retomar nas nossas carreiras e ir cumprir aquele sonho que temos e até aquele chamado que Deus nos tem, não só como mãe, esposa, mas como mulher, para fazer algo também fora do nosso lar. Então há tempo para todas as coisas. E o primeiro versículo que eu entendi que eu precisava usar, aprender, colocar realmente na minha mente e no meu dia a dia é em Provérbios 22, verso 6. Provérbios, se alguém quiser abrir o celular ou a palavra, diz o seguinte: instrui o teu filho no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Assim tem sido a nossa vida. Assim foi a plantação desde que eles nasceram.
Então, eu deixo esse verso. Não tem, para a gente educar um filho que depois vai seguir ao Senhor. Nós estamos com 2 aqui, está aqui a Ana Vitória, o Hans Herbert. A Maria Elisa estava domingo passado, trouxe uma amiguinha até de Mineiros, lá da medicina também. Ela mora fora, mas domingo ela estava conosco. Foi algo que nós colocamos e às vezes passamos por cima da Bíblia. Tão pequeno verso. Esse verso pautou para que hoje nós tivéssemos os filhos assentados à volta da nossa mesa e assentados junto quando nós estamos nos cultos também. Toma esse versículo para vocês. Amém? Fez a diferença na minha vida como mãe. E eu quero começar a contar um pouquinho de uma mulher que ela é pouco falada na Bíblia. Ela é citada em Êxodo 2, de 1 a 10, em Números de 26 a 59, e em Êxodo 2. Ela é Joquebede, a mãe de Moisés. Não é grande fala sobre ela na Bíblia. Porém, Deus a usou para educar, logo de pequenininho, Moisés em todas as leis hebraicas, na lei dos hebreus. Porque vocês lembram como é que foi essa história? Que o faraó, depois que o faraó, que amou José, que deu José como governador, todo mundo foi morrendo. Assume um novo faraó, que pesa a mão sobre o povo hebreu. E sabe o que acontece? Diz o seguinte, que é para matar todos os meninos que nasciam, os meninos varões. E ali era para exterminar um povo, o povo de Deus. Mas agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede. Deus tinha um plano de libertar aquela nação. E ele começa então e dá uma ousadia. Mãe tem que ser ousada. Ele deu uma ousadia para Joquebede, falou, o meu não vou deixar não. O meu eu vou cuidar. E Deus vai me dar uma estratégia, eu vou ter fé que Deus vai salvar esse menino da morte da mão de Faraó. E sabe o que acontece? Ela cuida dele até 3 meses de idade. E aí, a criança ia começar a chorar, resmungar, reclamar. O que era importante? Ela ia precisar de uma estratégia. Além da fé, eu até coloquei aqui, ela era estrategista. Primeiro, ela teve a fé que Moisés, que não ia matar o dela. Segundo, ela teve estratégia. Ela pega uma cesta de vime, coloca betume para não entrar água e o neném ser afundado e solta ali na água do rio Nilo. E aí todos nós sabemos a história, aí vem a filha de Faraó, pega essa criança e de repente a irmãzinha dele está lá e ela precisava amamentar. Eu sei de alguém, olha os planos, né? E dá na própria mãe. Nisso, nos primeiros anos de vida, no primeiro momento, ela consegue plantar valores do povo hebreu, valores do povo de Deus. E quando ele vai para o palácio, e ele começa a ter todos os ensinamentos e tudo, mas nunca ele se esqueceu do que Joquebede plantou ali, naqueles momentos que a filha de Faraó deixou. Olha que mulher, ela aproveitou aquele momento, ela teve fé para dizer, o meu filho não vai ser morto. Ela teve estratégia para botar no cestinho de vime com betume. Ainda, com certeza, ela que manda a filha para ficar pertinho ali e para dar aquela estratégia, né? Não, eu sei que uma hebreia pode amamentar. E vai lá e bota justamente na casa da mãe, né? E a mãe ensina. E ela, simplesmente ele é chamado Moisés de príncipe. Por todo o reinado ali de Faraó. Mas, para o povo de Deus, ele foi chamado o libertador de Israel.
Hoje, nós colhemos o legado de Joquebede. Olha que mãe! Então, mãe que teve fé, somos mães que temos que ter fé, mesmo se seu filho não está congregando, mesmo se seu filho se afastou, não perca a fé, porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E agora eu vou mudar um pouquinho. A oração de uma mãe pode ainda mais em seus efeitos. Ela que gerou, ela que gestou, ela tem poder de declarar. Então, não desiste. E pelo povo de Israel, ele foi chamado o libertador de Israel. Foi ele que levou. Foi ele que tirou o povo israelita das mãos de Faraó. Olha o legado de Joquebede. Joquebede nem tão citada na Bíblia é. Olha o que Joquebede, pouquinho. Ela não era líderes de exército, como Débora foi. Débora, mulher de Lapidote, ela foi líder. Ela que liderou num tempo que mulher não tinha vez. Joquebede não. No cantinho dela, no silêncio dela, ela fez o que uma mãe precisava fazer para preparar um filho, para deixar um legado. Até hoje, 2025, eu estou aqui falando de um filho que foi preparado por uma mãe sábia, em silêncio. Não liderava nada, mas ela liderou o libertador de Israel. Amém? Amém, mães? Que modelo. Quando eu fui preparar essa palavra, eu falei, às vezes tem aquelas mulheres mais conhecidas que se fala mais na Bíblia. Aí eu falei, não, Deus, eu quero outra. Aí Deus mostrou o tamanho do legado de Joquebede em silêncio. Às vezes você vai ganhar o seu filho em silêncio. E tem vezes que é na bronca, quer ensinar, quer educar. Amém? E eu vou falar algo para vocês. Atos de mães que em silêncio, com o joelho dobrado, elas colocam os filhos de pé. Amém? E antes de eu ir para essa segunda mulher do século XVIII, que ela foi o meu modelo, muita inspiração para mim, não foi? Ah, não, porque a doutora Janete é psicóloga. Não, eu peguei muito dessa mulher que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Eu vou falar dela, ela será a segunda, eu vou deixar alguns passos para vocês. E eu quero primeiro falar de algo bem atual. Falamos de Joquebede, lá da Bíblia, né? Lá do Antigo Testamento. E eu vou falar o perigo de hoje querer mostrar o que você não é na rede social. Agora, há pouco tempo atrás, saiu um documentário, Um Diabo na Família, o caso de Ruby Frank. Ela começou a ter um canal em 2015 no YouTube e o canal tinha 2,5 milhões de seguidores. E ela bota o nome de 8 passengers, 8 passageiros. Ela e o marido tiveram 6 filhos. E começou a crescer aquela época, aquele movimento de rede social, e ela decidiu que ela queria fazer um canal para mostrar como ela educava os filhos. E olha o risco, ela se torna uma grande influenciadora em educação de filhos. Ela era mórmon, só que tudo errado. Nós vamos ver o certo e o errado. E ela começa, então, a mostrar e ganha muito seguidor. Começa a ir para a televisão. Aí mostrava desde os filhos acordar, até filho dormir, tarefa. E num determinado momento ela começa a botar muitas coisas duras para os filhos. Se não preparou o lanche, que era pequeno, então vai passar fome. E na escola as professoras quiseram dar comida, ela brigou, né? E começou a trazer loucuras para dentro de casa.
Uma mãe louca, insensata, que não deixa legado. E começa então, depois ela se alia a uma outra psicóloga que foi caçado o registro. Louca também, porque louco se junta com louco, né, gente? Ele quer alguém para chancelar, né? Quer alguém para chancelar aqueles comportamentos. E aí, sabe o que acontece? Ela começa a amarrar as crianças. E isso ninguém sabe. Ela está vendendo conteúdo, entendeu? Ela está se mostrando no Instagram, está se mostrando no YouTube e querendo ensinar, e muitas pessoas fazendo o que ela dizia. De repente, começa a se entender algo que ela estava totalmente num lado que não é assim que se educa filho. Pelo amor de Deus, né? O primeiro princípio? Amor. Amor, se não tiver amor, seria como símbolo que retine. E aí, pessoas, ela começa nesse programa com essa psicóloga, as duas começam a bater de uma forma muito rígida, muito louca de educar filhos. E um dia, um filho dela consegue fugir da casa. Conseguia se desamarrar, ela amarrava com fitas. Consegue desamarrar e vai na casa e corre para a casa de um vizinho. E aí, de repente, aquela torre de Babel cai. Por quê? Não era edificado sobre rocha, não era edificado sobre Deus, eram edificados sobre doutrinas malignas. Por isso, esse verso é tão importante que diz: aquele homem e aquela mulher que edificarem a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, vem tempestade. Vem tempo ruim, vem tempos muito difíceis nas famílias. Mas essa casa não cai, essa família não cai. Vocês sabem por quê? Porque está edificado sobre Cristo, sobre os fundamentos, sobre os princípios do Senhor. Amém? E nisso, toda a polícia aí começam, e agora a filha dela, um tempo atrás, lança um livro. E aí vem também, tá no Disney Channel, Um Diabo na Família. O caso Ruby Frank. Misericórdia, irmãs, de um dia nós sermos chamadas de o diabo na família. Nós vamos ser chamadas de mãe abençoadoras, de mãe que educaram os filhos, que na hora que tiveram que dar colo deram, mas na hora que tiveram que dar bronca para crescer deram. Mas fizeram de forma assertiva, não de uma forma louca, de amarrar filho, de não dar comida, de botar o menino no sol, sem protetor, sem nada, se queimar os pés, de castigo. Botar filhos no frio. Olha como nós precisamos a cada dia mais ter o modelo de mulheres que inspiram, como eu já falei de Joquebede, e como eu vou falar da próxima mulher aqui. Mas em tempos de YouTube, em tempos de internet, não acreditem em tudo. Eu sou uma pessoa que estou na internet, só tem um detalhe. A gente vive o que fala. Bronca? Ei, Hans Herbert e Ana Vitória? É direto. E sabe por quê? Com amor e carinho, porque a gente quer elogios na hora de elogiar. Porque quando um filho mais velho quer ficar em casa, está em casa, você pode saber, naquela casa existe algo diferente. Existe uma mesa onde se assentam e conversam. E defeitos, mãezinhas lindas, eu sou a primeira a ter. E vocês têm também. Mas o que é que vai nos fazer a cada dia sermos mães melhores? Sermos mães segundo o coração de Deus. Que se erra, vem e conversa, vem e pede perdão. Se acerta, o filho cresce, aplaude o crescimento do filho. Que alegria para nós de mães, de filhos mais velhos, né? Mais velho que eu digo que já são jovens, né?
quando a gente vê um ganho deles. Quem aqui tem filhos mais jovens, acima de 18? Aqui, ó. Gente, não é uma alegria quando um filho consegue algo. Eles mesmo, pela força deles, estudou e consegue. É uma bênção, recebe um louvor de uma graduação, consegue se formar, é uma jornada deles, não foi nós que fomos lá para estudar por eles, é ou não é? A gente se alegra, né? Que bênção isso. Então, e agora eu quero falar para vocês um pouquinho da mulher que muito me inspirou na minha jornada. Susana Wesley. Vou tomar uma aguinha aqui. A mãe de John Wesley. Quem já ouviu falar da igreja metodista? A mãe de John Wesley, que mulher de fibra. E ela era linha dura, eu sou meio da linha da Susana, mas amorosa. John Wesley, apaixonado pela mãe, né? Um dia John Wesley pediu: mãe, me manda aqui algo que você fez para nos criar e que deu tão certo. E aí ela faz uma carta para o John Wesley de tudo o que ela fez, porque o John Wesley usava isso para ensinar nas pregações dele como é que uma mãe deveria fazer. Ela e o reverendo Samuel Wesley tiveram 19 filhos, numa época que a Inglaterra estava numa crise. Aqueles carvoeiros trabalhando 16 horas por dia na jornada, quase não tinham tempo nem de ir para a família. Eles estavam passando fome, a Inglaterra imersa nessa crise. E ela e o reverendo Samuel tiveram 19 filhos, mas somente 9 sobreviveram até a fase adulta. E ela utilizou a Bíblia, a palavra de Deus, para educar os seus filhos, para ensiná-los a ler. Olha que mulher. Sabe como que ela fazia? Ela fazia o seguinte: um dia, quando eles chegavam com 5 aninhos de idade, um dia ela ensinava todo o alfabeto. No outro dia, e ela ensinava a juntar as letras para ler. No outro dia, ela já abria o livro de Gênesis, capítulo 1. Sabe para quê? Para eles já lerem. Ela tinha um método infalível. Naquela época nem se falava de homeschooling, e ela ensinou todos os seus filhos a ler e escrever. Foi ela. E ela tinha um método. E esse método era com a Bíblia. E ela usou também muito o livro dos Salmos para ler. Chegava, o filhinho fazia 5 anos, ela ia. Mas aí, eu quero também deixar, então, usar a Bíblia como uma ferramenta para cada vez mais ensinarmos os nossos filhos no caminho em que devem andar. Como Susana Wesley fez. Ela, então, ensinava o alfabeto, no outro já colocava as escrituras. No seu 5º filho, ela decidiu. Ela falou assim: não consigo mais. Se eu não tirar 2 horas por dia para entrar e orar, estar com meu Senhor. Ou seja, uma segunda estratégia. Tirar tempo de oração. Ela tinha, no 5º filho, ela viu. Imagina que depois, no final, ela teve, no total, 19, né? E alguns morreram. Mas, queridas mães, ela tirava 2 horas por dia. Por que que ela viu? Ser mãe não é fácil. Zete, é fácil, pastora? Não é. Eu sempre falo para o meu marido, nas palestras que eu dou, eu falo de todos os papéis que eu exerço, o mais difícil é ser mãe, porque é educar a nova geração, é preparar, através da nossa casa, flechas que vão acertar o alvo. Mas hoje eu vejo mães criando filhos mimados. Querem fazer tudo pelo filho. Vocês vão criar filhos sem resiliência.
Não podemos fazer tudo por eles. Eles têm que fazer a parte deles. Não adianta. Eu tenho visto mães que aí são o oposto dessa mãe que eu falei, do YouTube, americana. Aí elas querem fazer tudo. Não deixam os filhos crescerem. Mães, filhos são como flechas na mão do arqueiro. Essa flecha tem que atingir o alvo. O alvo é ensinarmos nossos filhos a também edificarem uma família, mas a serem luz e sal no reino de Deus. Ensinar filhos para exercer cargos numa nova sociedade. Filhos que não vão ficar se lamentando e culpando os pais a vida inteira, mas vão atrás de fazer o destino deles. E nesse destino, trazer Jesus como Salvador. Encontrar vidas. Impactar amigos. Isso é muito importante. Nosso filho morou, estudou na Alemanha. Eu me lembro que ele lá, com o jeito dele, ele conseguia. Ele teve 2 amigos que sempre olharam muito para ele. E essa semana eu recebo uma mensagem, ontem, nem te contei ainda, filho, da mãe do Bahia. E ela disse o seguinte para mim, mandou dentro do direct no Instagram. E muito me alegrou, principalmente por estar perto do Dia das Mães. Ela disse assim para mim, amei seu filho, que menino educado, que menino querido. E ela falou assim, parabéns, porque eu sei que foi você que educou. Amei sua família, espero que nos conheçamos. Aí eu coloquei, em breve, vamos marcar alguma coisa. Moram no interior de São Paulo. Gente, o meu filho testemunhou, não só para o filho dela na Alemanha, que chamou para irem para casa, e ele esteve lá há 2 semanas atrás, mas ela vem e me dá um elogio como mãe. É legal a gente depois ouvir que um filho vai na casa de alguém e não foi mal educado. Não estou me vangloriando, eu sou cheia de defeito, eu sou brava, eu sou muito brava. E aí, eu vejo e colho isso ontem, que o nosso filho esteve lá. Mas lá na Alemanha, primeiro ele impactou, porque esse rapaz já veio na nossa casa. Falou quem é a nossa família para a mãe. E agora a mãe diz que já me segue no Instagram, impactando na atualidade de uma forma assertiva também. Não vamos levar só o exemplo daquela ruim, mas nós temos que viver fora, pregar fora o que a gente vive dentro. Amém? E isso é uma coisa que a gente sempre fez questão. Não adianta querer ser alguém lá fora, mostrar que é uma mãe diferente. Não. Nunca alisei e disse que eu ia passar a mão na cabeça. Mas eu sempre digo algo para todos que me procuram. Ai, doutora, qual o segredo para criar filhos resilientes? Sabe o que eu digo? Amor com limite. Ama, bota no colo, mas na hora de pôr o limite. Agora é hora de ler a Bíblia? Susana Wesley chamava todos os filhos. É hora de ler a Bíblia. Agora é hora de estudar? É hora de estudar. E eu vou deixar mais uma dica para vocês que têm filhos menores. Existem valores inegociáveis que de família e de mãe. Um valor inegociável lá em casa. Tem que ir para a igreja. Não tem negócio. Hora do culto é hora do culto. Por isso o versículo ensina teu filho no caminho que deve andar. Valores inegociáveis. Um deles tem que ir para o culto. Amém? Na igreja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Igreja não salva ninguém, nós sabemos que só Jesus salva. Mas aqui, nas igrejas, existe o ensinamento, existe a comunhão,
Existem pessoas diferentes que os nossos filhos vão ter que aprender, logo na salinha bíblica, a conviver com pessoas de estilos diferentes. E que a gente vai aprender e vai ensiná-los também a perdoar, a amar. Igreja é isso. Amém? Gente, tá tudo certo aí? Vocês não estão dormindo, não? Então vamos continuar na Susana Wesley, tá? Então, no quinto filho, ela decide, queria orar 2 horas por dia, e ela tinha algo bem bacana, curioso. Todos sabiam na casa que se ela colocasse o avental na cabeça, tirasse o avental, né? As mulheres todas trabalhavam de avental, né? Naquela época, no século XVIII. E se o avental estivesse na cabeça, era a hora de oração dela. Ninguém poderia ir falar com ela ou perturbá-la. Era o momento dela com Deus. Amém? Você pode entrar para o quarto, fechar a porta, falar com o marido, com os filhos, até porque vocês não vão ter 19, né? Nós não vamos ter 19 filhos, mas prepara seu tempo de oração. É um grande segredo de mãe que cria filhos e deixa legado. Amém? Oh, bênção. Então, esse avental na cabeça era a marca, né? E algo que eu também gosto de fazer, hoje num tempo moderno, às vezes eu sempre chamei nossos filhos para um café em separado. Susana Wesley separava 1 hora para cada filho por semana, para ouvir as tristezas, ouvir as alegrias, como é que eles estavam indo. Então, nesse tumulto do dia a dia, filhos podem estar crescidos, mas é preciso. Outro dia, agora, eu fui mais tarde para a empresa, porque eu fiquei com a filha que mora fora, e eu falei, é a única hora que nós vamos ter para conversar um pouquinho. Nós ficamos, eu fui para a empresa só mais tarde, porque eu falei, filha, eu quero te ouvir. Como que você está? Já que mora longe, a gente não está ouvindo seus problemas todo dia. E depois eu fui trabalhar. Mas primeiro eu tirei 2 horas para ficar com ela, para ouvi-la. Como é que estão as dificuldades na universidade? Como é que estão as dificuldades em morar sozinha? Não é? Tire. E tire com um filho grande, gente. Não é só com um pequenininho para levar para um cinema, para não sei o quê. Com um grande também. A gente tira momentos, não é, na Vitória de café. Hans Herbert, café ópera, você também. A gente tira momentos também para ir para um café, para estar um pouco juntos. Tirem momentos, seja filho grande, seja pequeno. Legal, irmãs? E eu vou contar então uma coisa para vocês. Existem 16 princípios que a Susana Wesley nos deixou no século XVIII. Mas que a gente pode aplicar alguns você pode achar que não é, mas eu vou falar como é que ela fez. Porque sabe qual o legado? E aí é a chave. O legado que ela deixou. John Wesley foi o fundador do metodismo. O outro filho dela, o Charles, ele escreveu mais de 6.500 hinos, muitos tocados até hoje nas igrejas. Foi o filho dela. Até hoje, os ensinamentos de John Wesley, as músicas de Charles Wesley estão impactando vidas. E por que o nome vem movimento metodista? Porque tudo do John Wesley e do Charles Wesley tinha método. E com quem que eles aprenderam o método? A mãe. A mãe tirava era um método. Para eu dar conta de toda essa demanda, eu preciso de um método. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo me será acrescentado. Tirava 2 horas por dia. Ela tinha um método de ensinar esses meninos. Com 5 anos, ela fazia o alfabeto, ela colocava. Olha que maravilha! E nisso,
E quando eles vão para a Universidade de Oxford, lá eles começam um grupo e usavam muito método. Tem que visitar as pessoas. John Wesley gostava muito. Visitar as pessoas nas cadeias. Método para ir nos órfãos. Método para orar. Tinha dia de jejum. Tudo tinha método. Aí sabe o que começaram a chamar? Vamos naquela reunião metodista. E virou o quê? Um enorme de uma igreja. No mundo inteiro espalhado. Porque um dia uma mãe deixou um legado. Um legado de um método. Um legado que as coisas não acontecem à toa. Deus criou o mundo. Com método. No primeiro dia, haja luz, haja... E foi indo até o 7º, onde precisaria do descanso. Amém? Então, nada a gente consegue deixar legado se nós não tivermos uma rotina, um jeito, um método, para que a gente possa aplicar e aquilo ter resultado. A gente precisa ter hora de ensinar os filhos a acordar e pôr para dormir. Susana Wesley colocava os filhos às 20 horas para dormir. Não podia passar. Lá em casa, filhos, vocês tinham hora para dormir e hora para levantar. Todos os nossos filhos eu ensinei, meu marido ensinou também a levantar cedo. E eu tinha uma regra, vocês querem a regra? Primeiro as obrigações, depois as diversões. Não ia brincar se não tinha feito a tarefa de casa. Não ia brincar se também não tivesse lido a Bíblia. E se vocês estão anotando, anota aí, gente. Um outro método que havia na nossa casa e havia na casa da Susana e do Samuel Wesley. Nós fazíamos cultinho com os meninos. Tem fotos lá em casa dos nossos filhos. Com Rexona, sabe? Eles faziam o Rexona de microfone. Sabe aquele desodorante Rexona? Não parece um microfone, Jairo? Parece, né? Um microfone. Aí eles pegavam e eu e o meu esposo, nós éramos o quê? A igreja, a plateia, né? Que estávamos ali. Eles abriam a Bíblia sem saber ler. Lembra, filhos? Vocês estão até eu lembro daquele o vestidinho marrom. Outro dia apareceu a foto. O Rexona preto com amarelo. E aí, eles não sabiam ainda nem ler. Sabe o que eles pegavam a Bíblia? Iam lá e começavam a fazer de conta que estavam lendo, porque eram versículos que decoraram. Filha, qual é o primeiro versículo que a mamãe exigiu que vocês decorassem? Aí, o primeiro versículo que eu fiz os meninos decorarem. Honra teu pai e tua mãe, para que se vá bem e se prolonguem os teus dias sobre a terra. Porque eu sabia que no princípio da honra, eles vão ir muito bem sobre a terra. O princípio da honra é muito importante. Não por mim e pelo meu esposo. Sabe por quê? Eu e o Schultz se viramos. Schultz é crente de berço, já nasceu. Nossos filhos são a 6ª geração de protestante, que eles vieram protestante e depois foram para a igreja batista, né? Mas eu sabia que se eles aprendessem esse verso, o restante, eles iriam honrar o pai e a mãe terreno, primeiro. E eles iam aprender que nós temos que honrar o Deus Todo-Poderoso e Maravilhoso, cuja eles ainda não podiam palpavelmente, talvez, entender que precisavam honrar esse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, gente! Tá dando para ir junto? Tá muito ruim? Como é que tá aí? Amém, amém. Filha e filho, eu lembro de outra coisa que eu vou... Gente, eu vou falar para vocês o que deu certo, tá? Ó,
Eu pegava a Bíblia, aqui, ó o poder da mãe, e o pai lá ralando ganhar dinheiro. Nisso a mãe dando aulinha para os filhos, né? E aí, o que a gente fez também? Eu fazia abrir a Bíblia e decorar todos os versos. Os livros, os 66 livros. Aí eles tinham que decorar os livros, quais os livros. Eu pegava aqui, como é que é? Aí ficava, né, filha? Todo mundo, Hans Heber também, todos os filhos. Mas aí eu vou dizer uma coisa que eu fiz também. Para dizer para vocês que tem hora que a gente tem que dar uma durinha mesmo, tá? Tinha que tomar a tabuada. Vocês tomam a tabuada dos filhos pequenos de vocês ainda? Gente, tem que tomar a tabuada. Vocês lembram daquele livrinho colorido da tabuada? Ai, que a cara dela! Eu lembro. Eu tomava a tabuada. Enquanto eles não decoraram, tinha que ter método. Em quem que eu me espelhei? Susana Wesley. Ela tinha método. Tinha método. Aí eu pegava de cada um. Vem aqui fulano, vem aqui ciclana. Agora a tabuadinha. O livrinho meu da tabuada eu só olhava tanto. Primeiro eu dava um livrinho para eles decorarem. E depois, um é engenheiro, a outra é economista. Acho que eu fiz uma tarefinha até legal, né, gente? Uma coisa, um dia, que me chamou muita atenção, foi o seguinte, o Hans Herbert liga lá da Alemanha. Tem coisas que marcam a vida, né? Ele me liga, era de tarde, porque lá tem 5 horas para frente, né? E ele liga um dia, e era de tarde, eu não estava atendendo o paciente, consegui falar e ele disse, mãe, eu preciso te dizer algo. Que isso não é YouTube que vai dar para nós, não é roupa nova. São coisas que a gente vai colher, irmãs, que vocês plantarem hoje, que vocês vão colher lá na frente. E aí, é a mãe do legado, né, que eu estou falando. E aí um dia ele liga e fala assim, mamãe, eu quero te agradecer por todas as duras que você me deu e por você ter me levado para o Kumon, que eu ia resmungando e você não me tirou do Kumon. Mãe, aqui só tem os melhores. E essa parte foi você. Papai me ensinou demais ser homem. Ele falou, papai me ensinou a ser homem, homem de Deus. Papai me ensinou muito sobre Deus. Mas a parte de escolas, de estudo, foi você. E eu quero te agradecer. Porque aqui é para poucos. Mãe, o nível aqui é muito alto. Se você não tivesse pegado no meu pé e me ajudado nessa caminhada de me preparar, realmente eu não daria conta aqui. Eu te liguei hoje só para te agradecer. Gente, foi lindo. Não sou nada. Sou melhor que ninguém. Pelo contrário, às vezes eu acho até que eu sou chata demais. Que eu pego no pé demais. Mas tem uma coisa. A gente colhe. Como a Susana colheu. Ela tinha método. Ela tinha Deus. Ela não abria mão de buscar em primeiro lugar o reino e mostrar isso para os filhos. Ela poderia ter sido uma mulher de Deus sozinha, ela. Não. A Susana Wesley, ela viveu para transformar a vida dos filhos, para que um dia eles fossem reformadores, transformadores de vidas. Quem quer aqui nessa manhã também ser uma reformadora, uma transformadora de vida? E se seus filhos estão grandes, você pode plantar muita coisa boa ainda hoje. Amém? Dizer talvez que os amam, fazer coisas que você antes não teve como e não teve tempo. E aí, eu vou dizer para vocês os 16 passos da Susana. Comer entre as refeições não era permitido. Era café, almoço e jantar. Ela achava que porcaria também tirava a fome. E é verdade. Será que às vezes nós não estamos dando porcaria demais, salgadinho demais? Olha a importância da alimentação. No século XVIII, ela preocupava
Hoje, Estados Unidos vive um problema de saúde pública com crianças obesas, adultos obesos, mas as crianças estão extremamente obesas. Tanto que a Michelle Obama, o maior trabalho que a Michelle Obama fez, quando o Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos, a marca que ela deixou foi, ela conseguiu mexer no nível de sódio, de açúcar, nas comidas, nas merendas, nas comidas que levavam para as escolas. O maior trabalho dela, que ela teve resultado, foi dentro das escolas. Por quê? É lá que já começa a levar os lanches ruins, é lá que já começa a levar a porcariada para comer, né? Então, foi um grande trabalho. Quer dizer, hoje a mulher estava, uma ex-primeira-dama, se preocupando com isso, né? Número 2, como crianças, elas devem estar na cama às 20. Deus me livre, criança, meia-noite, para acordar no outro dia. Como é que faz criança e dormir meia-noite? Não dá certo. Número 3, esse aqui eu vou contar um negócio para vocês. Será que a gente consegue? Elas deveriam tomar remédio sem reclamar. Imagina no século XVIII os remédios ruins, amargo. Hoje ainda tem docinho, o xaropinho doce, né, mães? Aquela época devia ser bem mais amargo. Ah, mas esse aqui nós precisamos, e é muito importante, o número 5. Ensinar a criança a orar. Tão logo comece a falar. Ensinar a criança a fazer oração. Vocês acham isso importante? Olha quão importante. Número 6, exigir que todas fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Aquele cultinho familiar que a gente faz, não é para ficar brincando, é para realmente estar adorando com a família. Não lhes dar nada que peçam chorando, apenas quando pedirem educadamente. Ensinei isso. Se der birra, não ganha. Na verdade, Anjo, nós nunca tivemos assim problema de birra, né? Porque a gente já ensinou, então os meninos já sabiam. Não era para, né? Se queriam conquistar alguma coisa com a gente, com certeza com birra não seria. Seria pedir educadamente. Susana Wesley nos ensina isso. Número 8. Para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado do qual logo se arrependeram. Quer dizer, se confessava o pecado, não era para ser punido ali naquela hora, porque realmente era confessado e então ela conversava e educava sobre nunca mais fazer aquele erro. Nunca permitir que um ato pecaminoso passasse impune. Ela ia para cima mesmo, viu? Se fosse um ato pecaminoso, ela ia para cima. Nunca punir uma criança 2 vezes pela mesma ofensa. Ela já fez aquilo, eu puno uma vez, mas não vou punir de novo. Um exemplo, ela deu um castigo. Agora eu não vou jogar para fora na neve e botar o menino ficar na neve no frio, igual aquela outra mãe lá dos Estados Unidos estava fazendo com os filhos. 11. Elogiar e recompensar o bom comportamento. Ela já falava no século XVIII e nós, da terapia comportamental, falamos o tanto que nós precisamos dar esse reforço positivo, elogiar aquilo que é bom, não criticar só o que é ruim, mas elogiar aquilo que nossos filhos fazem de bacana também. Toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada. O 13, perseverar o direito de propriedade, porque no meio de um tanto de irmão, imagina, né, gente? Um queria tomar um negócio do outro, e ela dizia, não, isso é dele, isso é dele, isso é do papai e da mamãe. Mostrar que cada um tinha suas próprias coisas, e o outro irmão também não pode tomar, pode pedir emprestado. Ok? Cumprir com rigor todas as promessas feitas. Se existir uma coisa que nós devemos ensinar aos nossos filhos palavra vale mais do que assinatura. Viu, gente? No mundo
volátil como hoje, que as pessoas estão prometendo mundos e fundos. Pelo amor de Deus, nós temos que ensinar a ter palavra, porque muitos não estão cumprindo. Amém? Não exigir que uma... Lá, olha só no século XVIII. Ela colocou no 15º. Não exigir que uma filha trabalhe antes que saiba ler bem. Porque naquela época as mulheres não eram muito ensinadas a ler, século XVIII. E ela já via na filha mulher. Ela tem que primeiro aprender a ler e escrever. Você vê, século XVIII, onde a mulher ainda não estava inserida nesse contexto de aprendizado. Ela já falava, filha mulher tem que aprender também. Amém? Ensinar as crianças a temerem a vara. Ela falava também que precisava haver uma punição, caso tudo o que falasse não desse certo. Então, essas são as 16 leis. E hoje, para finalizar, eu vou falar um pouquinho para vocês. Gente, hoje, a maior dificuldade que vocês passam é o celular? É o celular dos filhos? Levanta a mão aí quem passa problema com o celular. Será que hoje é o maior problema? O que vocês acham? Ou será que é a birra? Diz aí, levanta a mão para vocês. Na atualidade, eu vejo que 2 problemas entram muito, né? Nós precisamos cuidar com a tecnologia, para que ela não tome o lugar da oração, para que ela não tome o lugar daquele cultinho familiar uma vez por semana que seja. Mas, hoje, eu não falo para crianças, eu não falo para jovens, eu estou falando com mães e com pais, que são os chefes da casa. São vocês, somos nós os chefes da casa. No futuro, eles vão seguir a jornada deles. Mas na casa de vocês, meus amados irmãos, tem que ser a regra de vocês. Filho não pode mandar nas nossas casas. Nas nossas casas, é nós que falamos da hora do culto. Mas aí, eu pergunto também, mães, quantas horas vocês estão ficando no celular? Hein? E às vezes não estão educando. É uma reflexão para nós mães também. Porque às vezes o filho vai ser muito o nosso modelo, aquilo que somos, não é mesmo? Então, primeiro nós vamos olhar o que nós estamos fazendo, como líderes dessa família. E depois, nós vamos cobrar dos nossos filhos. Glória a Deus. Amém? Gente, para nós encerrarmos, eu falei agora há pouco, algo muito importante. Se tivesse de tudo, vocês não lembrar de nada do que eu falar hoje. Vamos ficar em pé? Tem alguém do louvor para vir? Tem alguém do louvor? Se nós, que eu não falo, a gente hoje é dia das mães, não é, pastora Zete? Aí a gente está falando um pouco para a mãe, mas não educa filho, só. Né, casais casados que não são mãe single, né? Que infelizmente estão sozinhas na jornada para criar. Sempre há um pai junto. Tenham uma aliança no sentido das regras de vocês na casa. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Mas comecem a agregar os filhos à volta da mesa. Que eles queiram estar próximos de vocês. Ouçam esses filhos. Porque lá na frente, tudo aquilo que vocês não os ouvirem agora, mais tarde, pode ser que eles não queiram mais contar para vocês sobre a vida deles.
os segredos deles. Então, vamos plantar agora. Sabe que música que eu queria? Vou perguntar para você, meu irmão. Eu deixei de última hora, não avisei nada. Mas se não souber, tá tudo certo. A gente canta outra. Para a gente ser esse farol na vida dos nossos filhos. Não adianta querer ser pastor, pastora lá fora. Não adianta querer ser obreiro, obreira lá fora. Não adianta querer ser sal e luz lá fora. Nós primeiro precisamos ser dentro. E que todas as mães possam, cada uma na sua dificuldade hoje, entender que as 2 horas de oração da Susana Wesley fez toda a diferença. Talvez os teus 15 minutos de oração a partir do culto de hoje, 15 minutos dobrado o joelho ali pelos seus filhos, vai mudar a história da sua família, vai mudar a história. Seu filho vai ser um filho, uma filha que deixe legado, que inspire, que traga outros para conhecer Jesus. Amém?